E antes ela tava saindo, fechando a porta pra sair, a cachorra correu pra beira da rua, começou a latir, olhando pra rua, assim, tipo, como se tivesse vindo alguém. Sim. E ela levantou e foi, ela, tipo, fechou a porta e foi lá ver, né, pra segurar a cachorra, porque ela tava meio brava, assim. E aí quando ela chegou lá na rua, ela... Ai, peraí, que essa história na real é bem estranha. Não, é sério, porque a mãe, Ele tipo... precisa de um tempo, gente, só pra Não, é verdade. Eu não vou contar essa história. Não? Não. Por quê? Dia 31 de outubro é Halloween e não tem nada mais assustador do que um vídeo do Plástico Bolha. Mas vocês parecem já ter se acostumado, então a gente decidiu hoje contar outras histórias de terror. Então hoje o que a gente vai fazer basicamente é contar algumas histórias que assombraram as nossas vidas, que nos deixaram completamente borrados. Histórias que não têm explicação, situações que não têm fim. Sabe quando acontecem essas histórias? Entende? Não, mas a gente tem que dar esse peso. Tem que dar esse peso. Mas antes da gente começar a contar essas histórias incríveis de terror, não deixe de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Ative as notificações para saber dos vídeos novos que são lançados todas as semanas. E claro, siga a gente nas redes sociais. Que estão aparecendo aqui A gente na é tela. uma vida incrível. A primeira situação que eu lembro de ter vivido quando eu ainda era pequeno é que eu tinha uma babá. Na verdade era minha prima que cuidava de mim. E ela vivia fingindo que estava sendo eletrocutada. Só pra me assustar. Eletrocutada. Não falou é. eletrocutada. Como é que se fala? Eletrocutada. Ah, tá. E aí o que aconteceu? Uma vez ela colocou o dedo na tomada, assim, e fingiu que tava levando um choque. E eu corri pra casa da minha tia pra falar: socorro, ela tá sendo eletrocutada, ela tá morrendo. E aí eu chegava lá e ela tava, tipo, normal, assim, sabe? Tipo, como se nada tivesse acontecido. Era realmente um jogo psicológico comigo. E aí... Por isso que hoje em dia eu morro de medo O Raul, ele é muito noiado Não, por levar um choque. peraí, que eu achei que você ia dizer que um dia ela fingiu, você buscou ajuda, quando chegou ela realmente estava morta. Eu achava que era algo assim. Era o que eu Raul, desejava que tivesse mente. acontecido. Hoje em dia, sim. Fala que a prima Ai, não sabe. Eu vou falar. Você não é um storyteller. Ontem eu tava gravando um snap, um stories, na verdade, e aí levei um choque no fio o cabinho do negócio que vai pro computador pra ligar aquela caixa de som de bolinha. Aham. Gente, não sei... E aí eu, filho da puta! Aí depois eu fiquei tipo uns 10 minutos olhando o stories e pensando, será que eu publico? Mas eu fiz uma cara tão estranha na hora do choque que eu falei, não vou publicar. Mas salvou pelo menos. Não salvei. Não, já tô. Não salvei, gente, sério. A minha mãe, eu lembro uma vez quando a gente era criança, ela costumava esperar a gente nas estradas, assim, tipo, perto de casa, assim, nas esquinas, esperando a gente, né, meio-dia e tal. Sim. E aí teve um dia que choveu, uma tarde, assim, tipo essa, assim, nubladinha, assim, tava chovendo, e ela saiu pra ir esperar a gente voltar da escola. E antes ela tava saindo, fechando a porta pra sair, a cachorra correu pra beira da rua, começou a latir, olhando pra rua, assim, tipo, como se tivesse vindo alguém. Sim. E ela levantou e ela, tipo, fechou a porta e foi lá ver, né, pra segurar a cachorra, porque ela tava meio brava, assim. E aí, quando ela chegou lá na rua, ela... Ai, peraí, que essa história na real é bem estranha. Não, é sério, porque a mãe, Ele tipo... precisa de um tempo, gente, só pra Não, é verdade. Eu não vou contar essa história. Não? Não. Por quê? Conta pra gente. A cachorra latiu na beira da rua. Uhum. E aí a gente tinha... Era assim, a cachorra tinha a área, né, da chácara. Sim. E tinha um arame que ia até a beira da rua. Onde a cachorra ficava com a corrente amarrada, pra não atacar a gente na rua. Aí a cachorra subiu até a beira da rua, latiu pra alguém, tipo, com muita raiva, assim, né, brava mesmo. Aí a mãe foi lá pra segurar ela, descer e prender ela no poste que ficava lá na área, pra poder esperar a gente. Quando ela chegou lá na ponta pra pegar a cachorra, ela viu que ela tava latindo pra uma menina, uma guriazinha loirinha, que vinha com um casaquinho vermelho, meio que brincando, assim, pulando as poças de águas, andando na rua. E a mãe ainda pensou que era uma menina vizinha da gente, chamada Daniela, que tinha um cabelinho curtinho, um corte parecidinho e tal, só que ela viu que ela era mais loira. Aí ela desceu, normal, amarrou a cachorra, e aí quando ela foi pra rua pra ir lá encontrar a gente, ela obrigatoriamente passaria pela menina, tipo, a guria não tava mais lá. E aí ela ficou... todo arrepiado, Ela vagabundo. ficou assim, tipo... Como assim? Tipo, cadê a menina? A menina não dava tempo dela ter passado e sumido, literalmente, né? Ela só amarrou a cachorra e voltou pra rua. E aí ela ficou procurando, ela deu uma olhada, assim, nos matos, ali, tipo, tinha umas plantaçãozinhas de goiaba, umas coisas ao redor. Ela ficou olhando, deu uma procurada e não achou.
E ficou, tipo, até hoje, sabe? Aí ela, tipo, ela ficou esperando a gente na rua, bem assustada, assim, nervosa. Daí contou a história pra gente e a gente ficou tipo, meu Deus. Obrigado, mãe, por contar essa história. Que delícia, era isso que eu precisava hoje. Era maravilhoso. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu fiquei sabendo que um vizinho meu tinha sofrido um acidente de avião, porque ele era piloto. E ele queimou grande parte do corpo dele, inclusive o rosto. Ele passou por várias cirurgias plásticas, né? Tentando corrigir o que tinha acontecido. E acabou que o rosto dele ficou de uma forma que chegou num ponto que ele não tinha mais muito o que fazer. E tanto para proteger o rosto do sol e de qualquer outra coisa, ele usava uma máscara no rosto. Era uma máscara Tipo, preta. Mostra Uma pro máscara- Jota. Ai, tipo a pele que habito. Teve um dia que eu tava voltando da escola, eu tinha uns 8 anos de idade, junto com a minha mãe. Já tava escurecendo no final do dia. E aí quando a gente passou por uma parte que tava mais escura, assim, que não tinha nenhuma luz, a gente cruza com ele no meio da rua. E eu vejo aquela figura, um homem de 1,80 m de altura, com uma máscara preta na cara, que tu não consegue reconhecer o que é. Eu entrei em um desespero, eu comecei a agarrar minha mãe e chorar desesperado na frente dele. Deus. Então, assim, não apenas foi um puta de um susto, mas foi uma vergonha horrível, né? Porque tem uma pessoa ali, entendeu? Tipo, é uma Exatamente. pessoa. E ele era amigo dos meus pais. Então, assim, foi uma situação muito Ai, assustadora cara. e traumatizante pra mim. Mas e ao muito mesmo tempo muito constrangedora. constrangedora, que eu imagino que tenha sido pra minha mãe, né? Que depois ela teve que ir lá pedir desculpas pra ele e tal. Tem alguma história de terror que te contavam quando era criança que você tem muito medo? Tem. Conta uma. A história é assim, é uma mulher que vive num apartamento com um cachorro. Aham. Ela tem um cachorro e ela tá deitada na cama um dia e sempre que ela sentia medo ou que ela queria sentir a presença de alguém ali junto com ela, ela botava a mão do lado da cama pra sentir o cachorro que deitava e dormia do lado dela. Aham. E aí teve um dia que ela ouviu um barulho no banheiro, aí ela ficou com medo, colocou a mão do lado assim, sentiu o cachorro deu uma lambidinha nela e aí ela pensou, bom, agora eu vou lá ver o que é. Quando ela chegou no banheiro, ela encontra o cachorro morto. O barulho que ela ouviu era o sangue do cachorro pingando. E no espelho tá escrito com sangue: humanos também sabem lamber. Meu Deus. Essa história me arrepia. Eu fico arrepiado até Caralho. hoje com essa história. Meu olho tá até lacrimejando, cara, tipo... Ah, mas é verdade, humanos sabem lamber. Inclusive eu tenho uma história sobre lamber. Aquele- Já começa- puxa a baixaria. Um filme que eu gosto muito, que é um clichêzão do cinema que todo mundo já conhece, é O Sexto Sentido. Eu acho O Sexto Sentido maravilhoso. O Sexto Porque Sentido, eu não conhecia o plot assisti, twist. Eu assisti... Não, eu não sabia. Eu Eu também assisti não. o Sexto Sentido, tipo... Sei lá, em 2013, tipo assim... Eu também, foi tipo isso, 2013, E eu 2014. fiquei chocado Eu fiquei. no final, porque é um plot twist fudido. É. Uhum. E você fica, eu não acredito, como Aham. assim? E as visões Eu do comecei a menino chorar. também. As visões que ele tem, assim, são muito perturbadoras. São. Porque não é uma coisa explícita, Não. Não tem muita... Não, na verdade é explícito. Mas tem Só umas que não é cenas. susto. É, Não é um é aquele susto, assim, que jump aos... scare. Tem um nome, Jump assim, scare, aham. que é aquela grito, aquela coisa do nada. É uma Sim. coisa meio que vagarosamente vai se apresentando como a coisa Sim. mais horrível do mundo. É. E, tipo, a parte que ele entra no corredor da escola e aí ele olha pro lado e vê os pés, as coisas penduradas, eu fico tipo... Eu amo aquela cena. Aquela é a cena que eu mais me lembro, porque eles são na escada, né? Uma coisa muito engraçada na minha infância é que, assim, eu sempre gostei de filme de terror. Hoje eu já não assisto muita coisa. Porque, assim, eu acho todas as fórmulas sempre muito prontas e aí você se enjoa, sabe? Sim. Mas quando eu era criança, tipo, a mãe não deixava eu assistir porque eu era um cagão, eu tinha muito Minha mãe medo. também não eu era deixava. muito medroso. Mas eu assistia mesmo assim, tipo, escondido. E aí não tinha muita censura. Eu lembro que passava, tipo, o Retorno dos Mortos-Vivos Nossa, na sessão da tarde, 1h da tarde. E aí eu assistia e depois eu ficava me pelando de medo. E eu, tipo, levantava de madrugada e tomava um banho, porque esse era o segredo pra passar meu medo. Aí um dia minha mãe levantou, imagina a cena pra ela, né? Um barulho de chuveiro ligado de madrugada na casa. E ela levantou, chegou no banheiro tomando um banho. Tipo, que isso? O que tá acontecendo? Ai, que eu tava com muito medo. Eu tinha medo e o pior de tudo é que eu morei em 3 casas na minha vida. 2 delas foram de madeira. Nossa. Casa de madeira, de madrugada, fica Começa a instalando. ranger, é horrível. Por quê? Sabe? Tipo, É umas coisas horríveis. é muito ruim. É tipo aquela coisa que eu mandei pra vocês do galão de água essa semana. Acho Ah, engraçado. sim. Acho engraçado que tá todo mundo dormindo de madrugada, Aham. silêncio total. Aí o galão de água faz glut. Ai, é verdade, É isso é horrível. bizarro. É muito horrível. É muito estranho.
estranho, né? Tem mais uma história. Porque Maravilha sempre tem esses rolos de velório, né? Aham. Porque todo mundo vai no velório de todo mundo. Se tu morrer um dia, todo mundo vai no teu velório lá em Maravilha. A galera adora o Adora, É um ponto de rolê encontro. certo. Sim. Aí, uma vez, um cara que era considerado uma pessoa não muito boa, sabe? Era uma pessoa Aham. meio ruim com os familiares dele e tal, ele morreu. Uma pessoa má. Sim. E a minha avó foi no velório dele, óbvio, como a maioria da cidade. E aí, ela disse que quando ele tava sendo velado lá dentro, sem nenhuma corrente de ar passar dentro do salão, todas as velas caíram e pegaram fogo. A vela caiu e pegou fogo nele. Começou a pegar fogo no cara, No cara. dentro do caixão, e as pessoas desesperadas foram lá e derrubaram o caixão. Sabe? Tipo, o tentando cara apagar o caiu. fogo. Caiu. Aí, beleza. Levaram o... Porque daí já começa, né? Isso já era o suficiente para as pessoas Meu ligarem Deus. os pontos. O cara era muito mal, óbvio que ele ia pegar fogo quando tava sendo velado, né? Mas isso não foi o suficiente. Porque aí a funerária foi lá, fez o serviço, né? Tipo, restaurou todas as coisas como tinham que ser. E aí essa parte começa a ficar tosca. Mas a minha avó contou isso. Se tu for lá perguntar pra minha mãe, a minha mãe vai confirmar. A minha avó disse que aí fecharam o caixão. E aí quando eles estavam levando ele pro cemitério, começaram a ouvir um barulho dentro do caixão. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Abriram o caixão, ele tava virado dentro do caixão, com a bunda pra cima. Não sou eu que estou dizendo, minha avó está aí de prova. E aí tem um problema, que a cidade inteira confirma essas histórias. Ai, meu Deus! A cidade confirma a história, entendeu? Não é só minha avó que confirma isso, não. Eu custo pra acreditar, custo, mas não vou negar que é uma boa história. Então acho que com essa história aí a gente pode perguntar pra você, você acredita em situações sobrenaturais? Eu não tô bem. Deixa aí no comentário, conta uma história sobrenatural que você viveu. E deixa o seu like também se você gostou desse vídeo. É isso aí, E gente. continua assistindo os vídeos do Mas Plástico Bolha. não deixa de contar a sua micro história de terror. É. A gente gosta de histórias de terror. Adoramos. Eu gosto de histórias de terror pequenas, então deixa nos Eu comentários gosto. a sua. Conta a sua história de terror e conta uma história de terror que não é sua também. Um beijo, até semana que vem.